A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Ronald e hoje estou gravando esse vídeo para fazer uma pequena resenha de uma literatura que eu tenho antiga, né, de um grande servo de Deus. Eu gostaria de apresentar a vocês, né, esse pequeno livro aqui, que é o livro que se chama Edificando o Mundo em Ruínas, né, uma visão contextualizada do livro de Neemias, que foi escrito pelo famoso irmão André. Para quem não sabe, o irmão André ele é o fundador da Sociedade Missionária Portas Abertas, né? Hoje ele tem 91 anos de idade, quase 92. É um irmão que visitou mais de 100 países pelo mundo inteiro, distribuiu milhões de Bíblias ao redor do mundo. Ele ficou conhecido mundialmente através de um grande milagre que Deus fez na vida dele, na época em que ele contrabandeava Bíblias para trás da cortina de ferro, e quando ele estava para entrar em um país da antiga cortina de ferro, ele tinha um Fusca, e nesse Fusca ele tinha um carregamento de Bíblias escondido. E quando ele chegou na fronteira para entrar, os guardas foram fazer a inspeção no Fusquinha dele para ver se ele não carregava Bíblias, né, porque era proibido. E ele ficou de longe orando, pedindo a Deus que, da mesma maneira como Jesus, quando veio ao mundo, deu vista aos cegos, que naquele momento o Senhor Jesus também tirasse a vista daqueles que tinham visão. E aqueles homens, inspecionando o carro dele, né, quando retornaram a ele, disseram que ele poderia entrar sem problemas, porque ele não estava carregando Bíblias, senão frutas e legumes. E esse testemunho ele foi registrado em outro livro dele, que é o Contrabandista de Deus, e por causa deste livro, né, que foi publicado em muitas línguas, em várias nações, ele ficou mundialmente conhecido. Eu ainda era muito pequeno, criancinha ainda, quando eu ouvi falar desse testemunho do irmão André. A data da edição deste livro é de 1985, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, a famosa CPAD. Eu não acho que ela publique mais este livro, mas é a casa dos irmãos pesquisarem, né, para ver se existe ainda, né, ou outra editora tenha comprado os direitos de publicá-lo. Enfim, né, esse livro ele tem um objetivo de nos apresentar, né, o livro de Neemias, mas de forma contextualizada. É óbvio que o contexto aqui do livro é da época do irmão André e não agora da nossa época, em pleno século 21. Mas a proposta, o conteúdo espiritual se aplica perfeitamente aos nossos dias. E é isso que eu quero aproveitar com os irmãos aqui. O autor ele procura, através da sua mensagem, despertar os leitores para o chamado espiritual de Deus, fazendo com que eles se identifiquem com as necessidades que desgraçam este mundo e também com os planos de Deus, a fim de expandir o seu reino por meio da proclamação do Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Na página 7, logo no início, na introdução deste livro, como vocês podem ver, está aí até marcadinho, ele faz uma pergunta: por que a Bíblia foi escrita? E ele mesmo responde: para nos mostrar com que plenitude a graça de Deus pode ser exibida nas vidas de homens e mulheres comuns. Cada esboço biográfico contido na Bíblia ensina-nos que Deus pode fazer exatamente as mesmas coisas através de mim e de você. Então, aqui é um assunto muito importante logo na introdução, porque o irmão André ele deixa claro que não há diferença para Deus entre homens e mulheres e mulheres. Deus pode usar qualquer um de nós, porque todos nós somos comuns diante de Deus. Não há ninguém especial. Até mesmo o meu pastor costuma dizer que não há filhos prediletos na família de Deus. Todos são iguais diante do Senhor. A diferença está em que alguns se dispõem mais ao Senhor e outros se dispõem menos. E aqueles que se dispõem mais, Deus tem a maior liberdade em trabalhar em suas vidas. Ele aborda, né, além desses assuntos, que é um assunto muito importante, né, em nos despertar para o chamado da obra do Senhor, ele também aborda assuntos aqui como o comunismo, o nazismo, de maneira objetiva, simples, não é o foco do livro, mas comenta sobre esses
esses governos que estavam no mundo por ocasião, né, das revoluções, né? Ele fala sobre a miséria que esses governos trouxeram, né, em muitos países, e o descaso dos cristãos no Ocidente, por exemplo, na América e alguma parte da Europa, com os cristãos sofredores do Oriente. Ou seja, os cristãos na época das revoluções, né, comunistas e do nazismo, mesmo os cristãos na Alemanha, eles não tinham aquela preocupação com os cristãos que estavam sofrendo, cristãos e judeus, por exemplo, por ocasião do nazismo de Hitler. Isso é uma coisa muito triste, porque ainda hoje nós vemos isto acontecer e se repetir. Os cristãos não se importando com aqueles que também são cristãos, porém menos favorecidos, né? E ele traz uma mensagem a nos despertar para nos importarmos mais com as necessidades dos nossos irmãos. Ele narra testemunho de outros irmãos, além dos seus, no livro. Por exemplo, ele fala de um outro contrabandista de Deus, né, que é um contrabandista da China. Ele fala de Corrie ten Boom, e de dezenas de outros irmãos que ele não nomina, mas que até perdem a sua vida por amor ao Evangelho. Nesse livro ele fala muito sobre a importância da oração e das lágrimas diante de nosso Senhor, ou seja, ele trata de uma vida de intimidade com Deus de uma forma muito bonita neste livro, muito explicativa. É uma leitura muito gostosa de se fazer, muito fácil de se entender, numa linguagem muito pessoal, não é nada difícil, nada rebuscado, e isso eu achei muito interessante, porque falar sobre oração e lágrimas é algo que hoje está fugindo a muitos escritores, a muitas literaturas. Não se trata mais de oração e principalmente de lágrimas, né? As pessoas hoje escondem os seus sentimentos e isso é algo que não é muito bom diante do Senhor. O Senhor quer ver os nossos sentimentos. Ele comenta também sobre a nossa disposição e alegria em servir a Cristo, mostrando que a vida do cristão também não é somente uma vida de tribulações e angústias. Há momentos de alegria, de divertimento, há momentos em que nós nos regozijamos na presença do Senhor, né? E tudo isso está atrelado à nossa disposição em servir ao Senhor. O quanto estamos disponíveis, o quanto estamos prontos, né, em servi-lo. Ele aborda também de maneira muito profunda a liderança de Neemias para os nossos dias e como reagir também à guerra espiritual, uma vez que o livro de Neemias, né, ele trata sobre muita oposição, né, muito ataque, atentados para matá-lo, assassiná-lo, atentados para poder fazer com que a obra da reconstrução do muro parasse, falsas profecias, tudo isso ele aborda aqui nesse livro, né? Falsas profecias, falsos irmãos, subornos, enfim, coisas que hoje acontecem nos nossos dias de outras formas em nossas igrejas. Por fim, ele claramente mostra a solução de todos os problemas da humanidade. Opa, esqueci. Ele fala também sobre o problema do pecado no mundo e também na vida dos cristãos como um impedimento ao trabalho do Senhor. Isso é um ponto importante nesse livro. Ele trata sobre o pecado. Muitos escritores dos dias atuais não falam mais sobre o pecado. O pecado é algo quase que inexistente na cabeça de muitos teólogos, pastores, homens que estão enveredando-se aí pelo caminho do coach. O negócio está ficando complicado. Mas aqui nesse livro ele trata sobre o pecado, na vida do mundo, né, dos ímpios, e na vida dos cristãos. E na vida dos cristãos isso é um impedimento ao trabalho do Senhor. Nós não conseguimos trabalhar para o Senhor enquanto não confessarmos e abandonarmos o nosso pecado. É um impedimento. Então precisamos nos desvencilhar do pecado, como diz o autor aos Hebreus, que tão de perto nos rodeia. Porque se nos embaraçarmos com o pecado, não podemos trabalhar para o Senhor.
Por fim, né, agora sim, ele mostra claramente a solução para todos os problemas da humanidade e que eles só podem ser resolvidos na pessoa de Jesus Cristo. E ele apela, no final deste livro, calorosamente que nos entreguemos a Jesus e ao seu chamado. Então, que eu e você possamos seguir as orientações do servo de Deus em nos santificar, nos purificar, em manter uma vida de comunhão intensa com o Senhor, não uma vida de comunhão fraca, fragilizada, aquela vida água com açúcar, né? Mas uma vida intensa com o Senhor, para que nós possamos produzir frutíferamente para o Senhor, né? Para que nós possamos trazer grandes resultados para a obra do Senhor. Então esse aí é o meu recadinho desse livro, né? Essa pequena resenha. Que Deus nos abençoe, né? E que Ele possa me dar mais orientação e entendimento para que eu possa trazer mais palavras de edificação para as vossas vidas, né? A paz do Senhor Jesus e nos vemos numa próxima vez. Tchau, tchau.